Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo resenha aqui do canal Leitura Empreendedora. E hoje vamos falar sobre um livro de um autor que eu nunca tinha lido, nenhum livro dele, ele já escreve livros há um bom tempo. É o autor aqui Mário Sérgio Cortella e o título do livro é Por que Fazemos o que Fazemos. Então vamos conversar um pouquinho sobre ele. Já adianto, livro tranquilo de ler, boa leitura, gostei bastante. Então vamos nessa depois da vinheta. Bem, então vamos lá falar um pouquinho da parte técnica aqui do livro, mais ele aqui fisicamente. Bom, o livro ele é da editora Planeta, não sei se você consegue verificar aí, da editora Planeta. Ele possui um total de 174 páginas, ele é dividido na introdução e mais 20 capítulos, e essa aqui é a minha 16ª edição do ano de 2016. Livro tranquilo de ler, fino, como vocês podem ver. As páginas é aquela página meio amarelada, boa para leitura. Então não tem muito mistério aqui, não tem muito o que falar mesmo dos dados técnicos aqui do livro. Capa bonita, né, toda amarelada, como se tivesse um alvo aqui no meio. Mas interessante aqui, né, essa pergunta, por que fazemos o que fazemos? Cada um vai ter uma resposta do porquê você faz aquilo que você faz. Bem, então no início do livro aqui, meus amigos, o autor ele já começa com o próprio título. Ele vai tentar resolver a pergunta, né? Por que fazemos o que fazemos? Então ele coloca aqui alguns embasamentos históricos, a origem de algumas palavras que ele vai colocar aqui na resposta. E a partir dessa resposta ele vai destrinchar aí os 20 capítulos. Os capítulos são bem curtos, tem 6, 8 páginas mais ou menos, alguns tem menos. Então você faz a leitura bem rápida. Então, essa é a introdução do livro. O autor ele tenta responder essa pergunta por que fazemos o que fazemos, e a partir disso ele já dá o gancho para ele destrinchar melhor durante os 20 capítulos. Bem, logo nos primeiros capítulos ele vai abordar o lance do que é propósito, da onde vem a origem da palavra propósito, a origem da palavra trabalho, da onde vem, e faz um balanço, propósito, trabalho, e tenta relacionar essas duas e ao mesmo tempo colocar elas em separado para você poder tirar a sua conclusão. Vale lembrar que Mário Sérgio Cortella é um filósofo, atualmente é um dos grandes filósofos aí que está na mídia, assim como o Pondé e o Leandro Carnal. Conheço pouco sobre o trabalho dele, de Mário Sérgio Cortella, assisti 1, 2, 3 vídeos deles ali no YouTube. Se eu não me engano ele faz comentários na CBN também, mas eu não acompanho. Mas em relação a este livro especificamente eu gostei, um livro bom. Então continuando, é interessante que depois você lê, você fala, poxa, um filósofo falando de empreendedorismo, é interessante. Nos primeiros capítulos também ele vai falar a origem do empreendedorismo, ele vai dar um apanhado histórico desde a década de 1880 até os dias atuais. Então vai passar pelo Fordismo, pelo Taylorismo, não necessariamente nessa ordem. Vai falar sobre a Revolução Industrial, vai falar sobre os meios de trabalho. Ele vai falar um pouquinho também do famoso filme Tempos Modernos. Se você não assistiu, vale muito a pena você assistir, que vai fazer você refletir sobre o meio de trabalho da época, como que o dono da fábrica via o trabalhador. Isso mudou muito, o empreendedorismo mudou também essa forma de pensar. Então você começa a entender. Esse livro é um livro mais de bagagem, digamos, histórica / filosófica na parte do empreendedorismo, relação trabalho, empresa, empregador. Mário Sérgio Cortella, num dos primeiros capítulos, ele fala sobre a segunda-feira, fez uma pesquisa, como que algumas empresas veem a segunda-feira, como que o trabalhador ele vê a segunda-feira, e tenta mudar esse estigma da segunda-feira, quando você acorda cansado, vai começar a semana, não acorda animado. Então o autor ele traz alguns dados, textos, algumas frases de alguns pensadores para mudar essa forma de pensar a segunda-feira. Bem, durante a leitura do livro eu verifiquei que o autor, como o próprio título diz, ele vai tentar despertar no leitor por que realmente ele está fazendo aquela determinada tarefa, qual é o propósito dessa tarefa. E o autor ele vai trazer conceitos de grandes pensadores como Max Weber no quesito de trabalho, de como era o trabalho na época que esses pensadores escreveram os livros deles. Então ele traz esses conceitos, e que ainda, infelizmente, em muitos casos, em muitas empresas, eles são predominantes até hoje, que vê o empregado como apenas mais um número aí. E de como é tratado no filme Tempos Modernos, da robotização do empregador, de apenas apertar parafuso,
embora. Aperta o parafuso, trabalha lá 12, 14 horas, vai embora. E aí, como você vê no filme, ele já sai fazendo ali o gesto de apertar o parafuso. Então o autor ele traz esses dados históricos e para reflexão para os dias atuais. É bem interessante que você começa a ver, poxa, naquela época realmente era tenso o negócio, era bem difícil um empregado virar dono de uma empresa, o empregado montar uma empresa. Ainda hoje é difícil, precisa ter muita resiliência, mas mudou muito. E você, com essa bagagem histórica que esse livro dá para você, que você pode fazer reflexões, eu acredito que vai te ajudar bastante aí nos seus negócios, nas suas tarefas, dentro da empresa que você trabalha. O autor também vai trabalhar questões do tempo, como você seleciona melhor seu tempo, como você pode ser mais produtivo, por que não, em relação ao seu tempo, quais escolhas e voltando ao ponto do livro, o seu propósito. Você vai escolher melhor o seu tempo de acordo com o seu propósito e vai fazer as tarefas que envolvem de acordo com o seu propósito central. É bem interessante. O autor, num dos capítulos, na metade do livro mais ou menos, ele traz essa reflexão sobre o tempo. Uma reflexão que eu achei interessante do autor, se não me engano no capítulo de 14 ou 15, se chama Futuro e Pretérito. Muitas pessoas, quando a gente imagina obtendo sucesso, já imagina com sucesso garantido, imagina a parte boa do sucesso, digamos assim, com a empresa já bem formada, estruturada, a empresa tendo receitas sempre positivas, anos após ano. Mas o pessoal, de acordo com o autor, não vê o lado árduo, o trabalho árduo, acordar cedo, dormir tarde, trabalhar de segunda a domingo, esse lado mais pesado. E ele traz essa reflexão que as pessoas não veem isso. E o que acontece? Como a pessoa, ela só vê o sucesso, vê a empresa já formada, bem estruturada, e ela não vê o trabalho, os pequenos trabalhos do dia a dia, acordar cedo, o estresse às vezes do dia a dia, contas a pagar, contas não pagas, a pessoa ela não vê, e aí a hora que começa a acontecer esse meio do caminho, ela desiste. A procrastinação bate, ela não vê propósito naquilo. Então o autor ele traz essa reflexão, achei bem interessante e realmente, né, você para pensar, quando você quer montar uma empresa, você já vê ela estruturada, a fachada bonita, os empregados todos felizes ali trabalhando e dificilmente vê o lado, né, o meio de campo, digamos assim, né, a intermediária ali do dia a dia até chegar a esse ponto, digamos, de sucesso que o autor coloca aí pra gente. Achei interessante, pelo menos eu achei essa reflexão muito interessante e em alguns momentos pensei nisso também e passei a pensar diferente agora. O autor também, se não me engano, ele fez uma pesquisa nas empresas e ele vai trabalhar um capítulo inteiro sobre a lealdade à empresa. Hoje em dia, o significado de lealdade à empresa ela mudou muito. Hoje o empregado ele não tem essa mesma lealdade que nos tempos dos anos 40, 1940, 50, 60, até 70 mais ou menos. Hoje nos anos 2000 mudou muito essa questão da lealdade. Então, mais uma vez o autor traz reflexão, traz frases de pensadores que embasam ali a reflexão e você passa a pensar, a refletir, a agir de uma forma diferente. Ele finaliza falando sobre as organizações com propósito, que a empresa ela tem que ter um propósito de vida, assim como a pessoa também tem que ter. E isso traz a diferença para a empresa lá na frente. Bem, o livro eu gostei bastante, é um livro fácil de ler, uma leitura tranquila. Provavelmente esse vai ser um livro que eu vou sortear no próximo quadro Quer Ganhar um Livro. Lembrando que está rolando ainda essa semana, vou deixar o link na descrição do livro. Se você quer ganhar um livro, acesse o link aqui embaixo que lá eu explico detalhadamente como funciona. Então eu acredito que esse livro vai ser um próximo. Não é porque eu não gostei, eu realmente gostei. Eu vou dar 3 estrelas de acordo com a nota do Scooby, vai de 1 a 5 estrelas, então eu vou dar 3 estrelas para esse livro. Gostei, mas eu quero repassar para alguém ter a oportunidade de ver um lado mais histórico do empreendedorismo, do trabalho, das relações de trabalho. Livro fácil, simples de ler, bem rápido a leitura, uma linguagem aí que Mário Sérgio Cortella coloca pra gente, bem tranquila de ler, sem jargões aí do mercado de trabalho, tá certo? Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha gostado. Se gostou, cara, deixa o seu like, isso me ajuda bastante aqui na divulgação do canal e me motiva a trazer mais vídeos pra você. Se você não é inscrito, cara, se inscreva pra ficar por dentro. Lembrando, leitura empreendedora, nós temos 3 pilares: empreendedorismo, gestão financeira e produtividade pessoal. Esses são os 3 pilares fortes, mas posso trazer de vários temas aqui pra você. Se tiver sugestão de livro, deixa no comentário também e fala pra mim do que você tá gostando dos vídeos, se tá bom o tamanho dos vídeos, o tempo. Coloca aí no comentário também para eu ter um feedback. Bem, pessoal, estamos nas redes sociais, no Twitter, no Instagram e no Facebook. Siga a gente para também ficar por dentro. É isso aí, um grande abraço, boas leituras, vamos nessa para um Brasil que leia mais, leia muito. Até o próximo vídeo e fui!